Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Empíria Data. Eu sou Guilherme Brito, trabalho aí na área de tecnologia e com banco de dados há mais de 20 anos e aqui a gente compartilha um pouquinho da nossa experiência sobre dados, sobre tecnologia. E eu estou aqui com o Leonardo Bissoli para a gente poder fazer mais um bate-papo. Tudo bom, Bissoli? Tudo bem? Boa tarde aí a todos, tudo tranquilo. Show de bola. E vamos lá, cara, se apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Leonardo Bissoli, já estou na área de TI aí já há praticamente 25 anos, moro há 10 anos na Europa e trabalho como gerente sênior de tecnologia numa multinacional, né. E é isso aí, a gente está aqui para compartilhar um pouco do que a gente tem vivido, né, Guilherme? Já tem bastante tempo aí de casa, para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. É isso aí, Bissoli. Vamos lá, cara, trazer mais um tema aí de análise de dados com IA, que a gente tem visto quanto que esse tema está muito quente. E não tem como a gente não falar de Cloud Code, né, cara? Inclusive, Cloud Code para análise de dados, a gente falar um pouquinho do que é possível fazer com o Cloud Code, que tem muita coisa, né, Bissoli? Ah, cara, dá para fazer muita coisa, inclusive lá um pouquinho mais para frente a gente vai fazer uma demonstração de data cleaning, né, utilizando Cloud Code. Você pode fazer isso na sua empresa ou qualquer outro projeto de forma mais fácil. É aquilo, né, Guilherme, muita gente perde muito tempo por exemplo, para editar arquivos, no caso CSV, fazer tratamento, e aí o Cloud Code você pode resolver isso de forma muito fácil e rápida. Cara, muito bom. Pessoal, ô Bissoli, na verdade, para quem caiu aqui de paraquedas, cara, o que é esse Cloud Code aí para quem está iniciando e ainda não conhece? O Cloud Code, olhando por parte é um CLI, né, é uma interface que você utiliza. Muita gente confunde que o Cloud Code é pago. Na verdade, você pode fazer download gratuitamente. É um CLI, digamos como se fosse um Visual Code da vida, aonde você pode plugar modelos de LLM e a partir daí utilizar de forma agêntica para você poder fazer projetos. Por padrão, você tem os modelos da Anthropic, porém você também pode utilizar outros modelos, como no caso eu utilizo o Minimax, entre outros. Então é isso, é uma Que legal. interface que você utiliza a inteligência artificial para montar projeto ou fazer o que você quiser. Show de bola. E aí, Bissoli, vamos lá. O que é possível fazer de fato, né, nessa parte de Cloud Code para análise de dados, cara? Qual que é o primeiro ponto aí que a gente consegue dar de exemplo? Bom, a primeira parte que eu vou falar aqui é a parte de data cleaning, por exemplo, de análise de dados. Antes disso, você pode fazer um EDA, né, é uma análise de dados exploratória, ou seja, você tem um PDF, você tem uma planilha, você pede para fazer uma análise exploratória. E o que você pode fazer também é fazer perguntas antes efetivamente de fazer alguma análise. Exemplo, você coloca um PDF e pergunta para o Cloud ou Cloud Code como você iniciaria essa análise de dados. Me dê 10 perguntas para você começar. E aí você já vai entendendo como que a inteligência artificial vê o lado de análise de dados, por exemplo. Então, isso é uma coisa que você pode fazer facilmente aí. Cara, que legal, que legal. E outra coisa aí do que a gente poderia fazer, Bissoli, talvez seria parte também de criação e correção de scripts em Python, né, cara? Que eu acho que o Cloud Code ajuda pra caramba também, né? Ajuda pra caramba, inclusive para geração de gráficos, por exemplo, utilizar o Matplotlib para você poder fazer análise de dados e geração de gráficos, entre outras coisas. Então, assim, eu diria que a imaginação não tem limite com você trabalhando com a inteligência artificial, né, cara? É muito bacana o que dá para fazer. Que legal. E essa parte de limpeza de dados, cara, e automatização, também é possível, cara? Isso é uma coisa que eu vou mostrar aqui um pouco mais para frente. Isso é o que mais dá para fazer, cara. É impressionante a rapidez e o que que você consegue fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de várias planilhas que elas estão completamente com problema e você faz um pipeline de dados e rapidinho você gera o novo CSV limpinho, tranquilo. Isso se você tivesse que fazer na mão para uma planilha grande, você ia demorar aí 15 minutos, meia hora, 1 hora para fazer, né. Sim. Cara, então a gente tem visto quanto que a gente consegue ter mais produtividade, analisar dados mais rápidos, tratar esses dados mais rápidos e que faz total diferença, né?
Economia de tempo, né, cara? Te libera para você fazer outras coisas, né? É aquilo que eu sempre falo. A inteligência veio para te ajudar, né? Dependendo, não vai te substituir. Aí vai depender também do perfil do profissional, porque se você ficar para trás, aquela pessoa que não ficou para trás e utiliza a inteligência artificial vai ter uma vantagem competitiva em relação a você. Isso é fato. Total. E essa parte de limpeza de dados também é um ponto crítico e importante quando você vai conseguir ter bons dados para tomada de decisão, né, Bissoli? Se os dados não tiverem, muitas vezes essa limpeza aí, cara, você nunca às vezes vai conseguir nem extrair a informação que você quer, né? Exatamente, porque se tiver isso é um ponto bem interessante, porque você já pode botar no seu pipeline um nível de assertividade dos dados. Por exemplo, você pega um CSV de 100 dados, 90 estão duplicados, ou seja, não vale nem a pena continuar, já para aí, né. E você consegue botar, por exemplo, um alerta, um filtro no Cloud Code para avisar: "Ó, se 10% dos dados estiverem com tal com um problema específico, já me avisa que eu não quero nem continuar". Total. Outro ponto importante, cara, que eu utilizo bastante aqui, eu tive até um aluno recentemente que ele estava precisando gerar uma documentação de 50 bases de dados. E aí eu falei com ele, cara, por que não utilizar a IA para fazer isso? E a gente sabe o quanto que a IA ajuda muito, né? Principalmente o Cloud Code, para gerar uma documentação e gerar um relatório, e muitas vezes de analisando informações, analisando dados, né, Bissor? Exatamente. E uma outra coisa que, inclusive eu já fiz alguns posts disso, você pode criar vários MDs, né, são arquivos que têm um padrão, e você pode, por exemplo, colocar o seu estilo de escrita ou, padrão de cores. Então todos os PDFs que eu gero, para a comunidade, por exemplo, tem todo um padrão de cor, vai ser sempre aquele padrão. Você pode fazer isso para um relatório de banco de dados, ter sempre o mesmo padrão. AWR, RMAN, etc. Então, isso é bacana para padronizar o seu trabalho e deixar mais profissional. Isso é muito massa. Que legal, cara, que legal. E aí, Bissoli, outro ponto também é ter um cuidado com permissões e dados confidenciais, né? Eu acho que é um ponto muito crítico, aquilo que a gente passa para qualquer ferramenta de inteligência artificial, que também tem que ter um cuidado grande, né? Ah, sim, já, inclusive você pode botar alguns guardrails também, principalmente para relatório de banco de dados, né, para não expor senha, não expor dado sensível. Você consegue fazer de uma forma, criar alguns arquivos MD de sample, por exemplo, onde que tem dado sensível e treinar a inteligência artificial para falar: "Ó, se tiver isso, você não vai gerar no relatório", por exemplo. Que Dá para legal. fazer bastante coisa. Para quem está iniciando, Bissoli, chegou aqui agora, o que que é um guardrail, cara? Guardrail é praticamente regras que você coloca no seu prompt ou fala para a inteligência artificial não fazer, tá? Então, toda vez que você cria um projeto, tem, por exemplo, o ponto .env, né, que é tem as variáveis de ambiente, as APIs, as coisas secretas, digamos assim. Então, você fala para ela não levar isso para o GitHub remoto. Então, existe uma série de regras que você faz para a inteligência artificial não expor seus dados e não fazer coisa errada. Cara, muito legal, muito legal. Bissoli, outro ponto que eu acho que é interessante a gente falar, acho que é uma boa discussão que eu estava até conversando com um profissional de tecnologia recentemente que a gente estava falando, que muitas vezes a gente pode utilizar, igual esse lance que a gente falou aqui, né, do criação e correção de scripts em Python, né? Que muitas coisas que muitas vezes a gente quer fazer com o IA, a gente pode, para IA, fazer um script em Python para poder fazer diversas atividades ali que vão dar um apoio nessa nessa análise de dados. E eu acho que traz uma perspectiva até interessante da gente que muitas vezes está querendo utilizar a IA para fazer tudo, mas às vezes a gente consegue utilizar a IA para criar um mecanismo que vai fazer algo que muitas vezes deixa muito mais pronto ali as informações para que a IA consiga fazer aquilo que seja algo mais customizável, que normalmente um humano faz. Eu acho que essa também é uma discussão muito interessante, né? Porque a gente poderia criar um script Python para poder muitas vezes ler um CSV, tratar alguns dados com algumas regras, gerar alguns indicadores e utilizar a IA de forma muito estratégica ali para realmente assuntos que são importantes. E eu vejo até um buraco, cara, das pessoas gastando tokens até demais, né? Porque tudo quer fazer com IA,
sendo que poderia utilizar a IA para criar um script Python para fazer grande parte do trabalho, né? Você também tem visto isso acontecer por aí, cara? Sim, bastante. E inclusive isso daí era uma coisa que eu ia comentar, porque existe uma grande diferença em você utilizar a inteligência artificial para fazer determinada coisa e pedir para a inteligência artificial uma única vez gerar um mecanismo, como você falou, que você vai executar N vezes com zero token gasto, Cara, tá? animal. Então assim, é um mindset que você precisa ter. Eu tenho, por exemplo, um script Python que roda na minha máquina, então toda vez que eu faço o download de um, eh, um, um, um Excel, automaticamente esse script já gera um gráfico para mim, Que tá? legal. Zero token. Eu faço isso todos os dias, porque uma única vez eu utilizei a inteligência artificial para gerar esse Python para mim. Total. E aí eu E, deixei um job, no Windows, de tempos em tempos, ele identifica a parte do o diretório de download, quando o Excel bate no download, automaticamente eu vejo o relatório na tela, tá. Pô, isso é muito massa. cara, que legal. E eu acho que tem muita gente confundindo algumas coisas que realmente precisam de uma LLM, precisa de um agente, precisa de uma skill, precisa de uma IA, e algumas coisas que não necessariamente precisa disso, né? Algumas coisas que podem ser feitas com algumas ferramentas que a IA pode auxiliar a criar esse mecanismo, como você falou, para poder ajudar a gente a fazer algumas atividades. Cara, muito legal. Bissoli, mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que é possível fazer antes da gente ir para a prática aqui? Dá só mais um exemplo, cara. Isso, ó, você que tá vendo aí, se você não sabe o que que é skill, tem lá toda a parte da documentação da Anthropic. Skill nada mais é algo que você coloca dentro do cloud para fazer determinada coisa. Só que aí eu vou bater na tecla o seguinte: se você tem um mecanismo ou um relatório de tech news que você recebe, tá? Ou que você faz um web scrape, não sei o que, e você quer criar uma skill para isso. Talvez você não precisa criar skill, cara. Você pede o arquivo para gerar o arquivo Python, por exemplo. Se você tiver um VPS, deixa esse arquivo agendado na cron, faz um web scraper e pronto. Tá lá de tempos em tempos, agendando, ao invés de você criar uma skill que vai ser grande e toda vez você fazer o agendamento por dentro do cloud, tá? É o que você falou, Guilherme. A galera tá usando o cloud para tudo e depois fica choramingando aí que tá gastando muito token, entendeu? Cara, Então muito tem que legal. pesar isso na balança, tá? Muito legal. Bissoli, quer compartilhar a tela ainda para a gente Vamos lá, dar um exemplo prático aí para o pessoal que está aqui com a gente? deixa eu Pessoal, se você está compor. assistindo aqui pelas plataformas de podcast, fazer algumas etapas de análise de dados utilizando o Cloud Code. Bom, vamos lá. Esse daqui foi o pipeline que eu fiz, tá? Foi bem rápido de fazer, deu 5, 10 minutos para fazer isso. O que que ele faz? Ele faz todo um processo de limpeza, padronização dos dados, análise, documenta e depois organiza num ponto zip, ok? Isso daqui, Guilherme, depois a gente deixa disponível em algum lugar, né, para o pessoal baixar. Inclusive já tem aqui, ó, o prompt tudinho que você pode utilizar no Cloud Code para desenvolver esse pipeline. Ele é local, os dados não saem da sua máquina, pode ficar tranquilo, tá? Vamos Tem sim, vamos todo. deixar aqui, pessoal, na descrição desse vídeo. Aí você vai ter o link para poder baixar exatamente esse ponto MD aí para conseguir fazer esse tipo de atividade com Cloud Code, tá? Beleza. E aqui eu tenho um exemplo, esse exemplo aqui é um CSV da tabela de vendas, por exemplo, e a tabela de vendas veio com esse problema aqui, tá? Veio com caractere. E aí o que que eu posso fazer? Eu venho aqui no CSV, apenas arrasto o CSV para cá, tá? E depois eu peço para fazer download do CSV limpo, tá? Perfeito aqui, ó. CSV limpo. Então aqui a gente tem o CSV limpo aqui, inclusive já tem com Snake tudo certinho, ó, aqui tem nome espaço cliente, data espaço compra, e já tem um caractere estranho aqui, em menos de, cara, foi instantâneo, dá 2 segundos, ele já fez o data clean aqui, tudo certinho, cara, é inacreditável, é muito massa fazer esse tipo de coisa. Se você fosse fazer isso, aqui só tem um registro, mas imagina que você tem aí 50 mil, sei lá quantos registros no seu Total. CSV, né? Você já faz um data clean e já deixa um padrão. Se você quiser utilizar uma outra ferramenta,
para importar esse CSV e gerar um dashboard, porque é importante você ter uma padronização do header, né? Para não ficar, não dar problema depois na importação. Então, isso é um exemplo simples de fazer. Tem um outro exemplo também aqui, a parte de funcionário. Tem vários arquivos aqui, ó. Tá vendo? Tá um CSV, tá meio zoado aqui. Você pega o funcionário, já importa para a ferramenta aqui também. Deixa eu subir aqui. Só importar aqui, ele já gera CSV limpo, abre a tabela funcionário, já tá aqui bonitinho, funcionário, tudo certinho aqui, ó. Top, tá? Tudo certinho, saiu disso daqui para isso daqui, tá? Então, isso daqui é apenas uma fração de coisas que você pode fazer com o Cloud, cara. A gente que já está mexendo com ele há muito tempo, já faz muita coisa, mas muita coisa mesmo, tá? Já tem agente autônomo, já tem um monte de coisa que a gente está fazendo. É isso aí, Cara, muito Guilherme. legal, muito legal. E, Bissoli, alguns exemplos aqui também que a gente poderia falar sobre essa parte de limpeza de dados são valores nulos, né, cara? Acho que também é um dado que é importante entender que muitas vezes a gente vai precisar tratar esse tipo de situação dentro de uma limpeza, né? Sim, e o mais legal é o seguinte, Guilherme, esse prompt aqui é apenas tem aqui 5 etapas. Você pode colocar a etapa e você pode colocar os filtros que você quiser, cara. Isso é tudo personalizável. Inclusive, se você tiver dúvida, você anexa esse prompt e fala o seguinte: eu tenho um problema na minha planilha que tem muito dado nulo. Reescreva esse prompt para eu poder adicionar a informação, a melhoria no pipeline de dados. Ele faz tudo para você, cara. Cara, muito legal. Entendeu? Muito legal. Outra coisa também que a gente trata muitas vezes é a duplicidade também, né? Formato inconsistente, duplicidade. Então tem vários exemplos aí que a gente poderia trazer para poder falar sobre limpeza de dados, né? Sim, inclusive esse pipeline aqui ele já trata algumas coisas. Ele identifica a quantidade de coluna, as duplicatas, se tem valor numérico ou não, taxa nulo, taxa de percentual de nulo, Uhum. entre outras coisas. Show de bola. Pessoal, exemplos de limpeza de dados que a gente pode falar. Valores nulos, duplicidades, formatos inconsistentes, uma data quebrada, campos inválidos. Então, isso, de fato, é algo que precisa ser feito antes de você, muitas vezes, fazer uma análise de dados. E se você utilizar o Cloud Code para fazer isso, você vai conseguir detectar esses problemas rápido, criar scripts de tratamento, padronizar formatos, gerar logs de inconsistências. E aí, muitas vezes, uma atividade se demorava 3 horas limpando planilhas. Cara, você vai conseguir fazer, muitas vezes, 5 minutos executando um pipeline automatizado. E aí, Bissoli, que vem o grande poder da análise de dados. Você pegar um trabalho de 3 horas e fazer em 5 minutos. Fantástico, né, cara? Análise de dados é uma coisa muito, muito legal, principalmente quando você consegue automatizar e ganhar tempo, né? Porque você fazendo isso daqui, essa análise rapidinho, você pode fazer outras coisas, né? Então, é Cara, muito, muito legal. totalmente. Pessoal, se você tem interesse em aprofundar nesse assunto, a gente vai deixar aqui para você o ponto MD exatamente desse exemplo prático que o Bissoli deu. E a gente tem feito também eventos, né, masterclasses, onde a gente consegue não só falar os conceitos, mas dar mais demonstrações práticas de como que você pode utilizar inteligência artificial com análise de dados para executar projetos, para conseguir estar trabalhando como analista de dados utilizando inteligência artificial. Mais algum tema aí, Bissoli, que você queira acrescentar sobre esse assunto? Não, eu acho que por enquanto tá de boa. Eu espero que vocês tenham pelo menos entendido como que você pode utilizar o Cloud Code para fazer análise de dados, limpeza de dados, fazer um pipeline de dados de forma rápida e simples, né? E eficiente. Cara, muito bom. Pessoal, se você gostou aqui desse vídeo, se inscreva aqui no canal da Empiria Data, habilite as notificações, porque toda vez que a gente soltar um conteúdo novo, todos os meses a gente está trazendo aqui vários conteúdos gratuitos para você que quer atuar com analista de dados, fazer projetos de análise de dados com IA, e o nosso objetivo é contribuir bastante com vocês. Se ficou com alguma dúvida, digita aqui embaixo nos comentários e coloque também o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Pô, Bissoli, quero ver aqui um tema relacionado a IA com essa ferramenta. Cara, coloca aqui que quem sabe a gente pode estar selecionando o seu comentário para ser um dos próximos vídeos aqui do nosso canal. Fechamos por hoje então, Bissoli? Fechamos. Muito bom, Guilherme. Show de bola. Um prazer sempre estar fazendo essa troca aqui contigo, Bissoli. Sempre um grande aprendizado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, Grande tchau. abraço. Até a próxima.